a separação judicial, ela não é mais obrigatória para o divórcio de um casal que deseja ali se separar, ambos têm essa vontade. Vamos entender melhor, né, o que quer dizer na prática essa decisão, conversando agora com a doutora Ana Brocanello, advogada do direito da família, que vai trazer maiores explicações. Doutora, na prática, o que muda com essa decisão do Supremo? Bom dia, Patrícia. Desde 2010, com a promulgação, né, da legislação que permitia que nós tivéssemos o divórcio direto, a fase daquela separação que antigamente, antes lá no Código, que dizia que antes de um casal se divorciar, ele precisava estar casado e separado por mais de 2 anos. Com a 2010 isso caiu, passou-se a ser possível o divórcio direto, mas ainda existia a dúvida se era ou não obrigatório haver essa separação antes, se era preciso ter a figura da separação judicial antes de ter o divórcio, ou mesmo que ela pudesse existir, eu entraria com uma separação e não me divorciaria. Mas a partir de ontem caiu essa decisão dizendo que não é preciso nem tempo anterior e nem tempo posterior, e que o casal não precisa ter tempo anterior de casamento e poderá se separar, ou melhor, divorciar direto, sem que tenha esse passo que seria a separação judicial. Certo, doutor. E na prática, quais os benefícios que essa decisão do Supremo traz para os casais? É menos tempo ali aguardando a justiça? Fica livre até para já conseguir outro casamento? Enfim, o que muda na prática para os casais? Sim, se nós formos pegar a agilidade, né, nesse procedimento, se você não precisa aguardar, como antigamente era necessário aguardar 2 anos antes da data do casamento, aguardar 2 anos para poder se divorciar, agora você pode casar num dia, se divorciar no outro, e com isso há uma agilidade e até mesmo nas questões processuais uma diminuição desse volume perante a justiça, de processos desnecessários, sendo que aquele casal tem uma vontade de realizar o divórcio, de acabar com aquele vínculo jurídico e não precisa. Tanto que hoje é possível fazer o divórcio extrajudicial em cartório, desde que não tenham menores envolvidos, que as partes estejam em consenso com aquela separação, com aquela partilha de bens, se não houver menores envolvidos, ou se as questões dos filhos estiverem sendo resolvidas na justiça, poderá aquele casal realizar o divórcio em pouco tempo, em questões de 2, 3 dias, a documentação estando ali pronta, e eles conseguem sair divorciados do cartório naquele mesmo ato. Doutora, e quando quando o casal tem filhos menores de idade, ou se um dos do casal, né, um deles não aceita muito bem essa separação, como fica essa questão da separação judicial, do divórcio direto? Se não existe o consenso entre os cônjuges que estão se separando, ou mesmo existe questões dos filhos, como alimentos, questões de guarda, né, dos filhos menores de 18 anos, é obrigatório que seja feito judicialmente, passar por um juiz, porque o Ministério Público vai resolver as questões envolvendo os menores, por uma questão de proteção, e em relação ao casal que não entra em consenso, entender qual é aquele ponto de divergência e verificar qual deles tem razão, ou se nenhum tem, né, naquele caso, resolver aquele ponto que ficou pendente através de uma sentença e aí sim ocorrer o divórcio. Certo, doutora. E o STF tomou essa decisão ontem, mas hoje, por exemplo, já começa a valer para esses casais que querem se divorciar, ou até mesmo para quem está nesse processo já de divórcio. Vale para eles também? Sim, já vale. Eles colocaram que todos os casos que vai fazer repercussão geral. O que é repercussão geral? Todos os casos que estavam esperando julgamento a esse respeito já são abrangidos por essa decisão. Então, os casos que estão em andamento, aguardando a decisão nesse sentido, já está valendo e vale a partir de hoje para todas as decisões a respeito de que não é mais obrigatória a separação. Já não havia, né? A gente já vinha fazendo os divórcios diretos, mas não existe mais a figura jurídica da separação judicial. Agora, todo mundo separou, de fato, que é cada um para o seu lado, a partir de agora é divórcio direto. Ficando esse processo, doutora, ainda será necessário o assessoramento de um advogado para formalizar a separação de um casal?
Sim, sempre. A figura do advogado nunca é dispensada, mesmo que ele seja extrajudicial, é obrigatório a presença de pelo menos um profissional, que pode, neste caso, representar os dois num divórcio extrajudicial em cartório, mas sempre a figura do advogado é requisitada, é necessária para que haja a dissolução. Somente este profissional tem o poder, né, de assinar por ambos a dissolução, porque antes mesmo que a gente faça o processo de divórcio, há uma orientação das consequências do divórcio, consequências jurídicas, explicando passo a passo para o cliente. Então, é obrigatória a presença de um advogado para assinar no cartório, no extrajudicial, pelos dois. Deixa eu só fazer uma última pergunta, desculpa, Regina. Doutora, essa questão da separação judicial, ela existia porque aquela questão de casal ioiô, separa hoje, amanhã quer voltar, a justiça tinha algum entendimento de que era necessário um tempo maior para que as partes, de fato, amadurecessem aquele desejo e também não ficar naquele vai e volta? Eu acho que havia um tempo realmente para amadurecer questões jurídicas, né? Também de partilha de bens, funcionava diferente. Existia também vários tipos de separação. Existia aquela separação sanção, que ainda muita gente procura nós advogados com aquela história, se eu deixar a casa comum, se eu deixar minha casa, meu apartamento, se eu for embora, eu perco meus direitos. Então tinha aquela questão de discutir culpa. Então, a partir do momento que a separação cai, não se discute mais culpa. Então, não importa o motivo que leva aquele casal a se divorciar, e sim a vontade de um deles já é o suficiente para que haja aquela dissolução. Não existe sem o contraditório, que ainda é uma questão que provavelmente também vai ser discutida em breve, que é se será possível um só dar entrada sem que o outro saiba se divorciar. Por enquanto, ainda é necessário que os dois estejam cientes, tenha o contraditório, que é o direito de resposta sobre aquilo, né, para discutir, inclusive partilha e tal, mas hoje não é mais necessário a culpa para que haja aí a separação. Então, a simples vontade realiza. Então, existia essa questão da culpa, da sanção, para saber também quem ficava com os filhos. Hoje não funciona mais assim. Então, o divórcio liberta o pessoal daí da questão do tempo. Casei hoje, descobri que não quero mais estar casado amanhã, isso é possível, e para isso, hoje facilita-se aí a vida sem essa figura da separação. Certo, doutora, muito obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos e até uma próxima.